Você está ouvindo o programa Sem Sombra de Dúvida, uma reflexão do cotidiano à luz da Palavra de Deus. Um trabalho realizado pela Igreja Presbiteriana do Brasil no Auer, Curitiba, Paraná. Olá, eu sou o reverendo Eliseu Eduardo, pastor da Igreja Presbiteriana do Auer. Quero responder, nesta oportunidade, a seguinte pergunta: por que era necessário que Jesus Cristo, o Filho de Deus, fosse homem? Bom, segundo a nossa confissão de fé, símbolo para nós de fé, daquilo que cremos, no capítulo 8, no artigo 2, diz assim: o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, sendo verdadeiro e eterno Deus, da mesma substância do Pai e igual a ele, quando chegou o cumprimento do tempo, tomou sobre si a natureza humana, com todas as suas propriedades essenciais e enfermidades comuns, contudo, sem pecado. A nossa confissão de fé atesta isto, mas atesta com base na palavra de Deus. Filipenses capítulo de número 2, no versículo 5, diz assim: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens, e conhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Poderíamos responder que a necessidade de Jesus ser homem e assumir essa natureza humana poderia ser explicado da seguinte forma para que todos possamos entender. Primeiro, era necessário Jesus ser homem para exemplificar a perfeita humanidade aos seus discípulos. O próprio texto que lemos pede para que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Jesus também precisava ser homem para cumprir o propósito de Deus para o homem em relação à sua criação. O homem, ao pecar, perdeu aquela relação íntima que havia com Deus. Em Jesus Cristo, esse propósito divino para o homem é novamente resgatado através da sua vida santa e pura. Era necessário também Jesus ser homem para representar genuinamente o seu povo, agora ele, Jesus, como o segundo Adão, por meio de quem Deus trata com os eleitos, tornando-se assim Jesus Cristo o único mediador entre Deus e os homens, conforme você pode conferir lá em Romanos capítulo 5, dos versículos 15 ao 19. Era necessário também, e é necessário, que Jesus fosse homem para estar debaixo da lei, sob a lei, a fim de poder cumpri-la por nós, pelo seu povo, pelos eleitos, conforme nos dá conta Gálatas capítulo 4, versículo 4. Era necessário também Jesus ser humano para arcar moral, física e espiritualmente com todas as consequências do pecado de seu povo. O pecado trouxe graves prejuízos sobre essas três áreas: moral, física e espiritual. Jesus tinha de ser homem sem pecado para que pudesse apresentar-se a si mesmo como oferta santa e imaculada, conforme nos dá conta Hebreus capítulo 7, versículo 26, versículo 27. E assim morrer pelos pecados dos eleitos, visto que somente a carne pode morrer. Também era necessário Jesus ser homem para simpatizar com os seus,
porque assim ele estava sujeito às mesmas tentações que o homem, que os eleitos têm. Por fim, para ser padrão de nosso corpo redimido, isto na certeza da ressurreição. A ressurreição de Cristo revela o padrão de como também será o nosso corpo redimido para todos sempre. Espero ter respondido para você por que é necessário Jesus ser homem. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir o Sem Sombra de Dúvida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil no Hour. Visite-nos na rua Anne Frank, 845, Curitiba, Paraná, e assista os nossos cultos pelo YouTube no canal IPB Hour.